Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Como desenvolver flexibilidade no exercício da liderança? Nós sabemos que todo profissional, seja ele um profissional que faz parte de uma equipe ou um líder, tem em si competências técnicas e comportamentais. Quando a gente fala de competências técnicas, nós já falamos aqui inclusive várias vezes, nós estamos nos referindo aos conhecimentos que esse profissional possui. Então, nos referindo agora ao líder, o líder tem competências técnicas, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, mas também vai para o campo da habilidade, que é aquilo que ele sabe fazer. Todo líder tem responsabilidades e tarefas que ele precisa exercer com excelência. Então, são essas questões técnicas e que são extremamente importantes, mas que está no campo do quê? Da gestão. Aí é o papel da gestão, desse líder em relação à gestão de processos, à gestão do tempo, à gestão das atividades. Mas quando nós falamos das competências comportamentais, nós estamos nos referindo a essas características que aparecem principalmente no convívio, nas relações sociais, em como essa pessoa age, reage, como ela lida com as situações. Então, esses comportamentos são extremamente importantes. E nesse tema de hoje, nós estamos falando sobre flexibilidade. Flexibilidade, líderes, é uma das características mais importantes que um líder deve apresentar no campo do trabalho. É uma das competências comportamentais essenciais. E claro, quando nós fazemos trabalhos com a liderança, e falo referente ao que eu realizo com os líderes em treinamentos, em palestras e em mentorias também, né? São vários trabalhos realizados, a gente percebe líderes que têm essa flexibilidade em maior nível, mas também encontramos bastante líderes que têm pouca flexibilidade, mas é uma característica que pode ser desenvolvida a partir do momento que o líder tem essa visão. E é muito interessante que quando nós falamos de conflitos, das relações, desse convívio, a gente entende que não é tão simples assim apresentar a flexibilidade. Tem um termo, uma frase do Piaget, ele fala o seguinte, não sei se vocês já acompanharam, né? Jean Piaget, ele fala algo fantástico, ele disse o seguinte, que na teoria da evolução da inteligência, existe o choque do nosso pensamento com o outro. Ok? Então estamos numa reunião compartilhando ideias, opiniões e de repente depois da nossa fala, por exemplo, alguém fala algo. Quando essa outra pessoa disse algo que contradiz aquilo que nós dissemos, o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, o que gera no ser humano? Vem a dúvida, em todos nós. Causa uma certa dúvida naquilo que a gente disse, naquilo que a gente se colocou. De repente vem uma necessidade de provar que aquilo que a gente falou está certo. Tudo isso faz parte do ser humano, tá bom, líderes? Isso é natural. E aí, o que acontece? O ser humano ele tem essa necessidade de aceitação. Então, ele quer suprir as expectativas do outro, fazer com que ele seja acolhido, aquela ideia seja realmente implantada. Então, é normal essas necessidades aparecerem. Mas aí, qual que é a questão da flexibilidade? A flexibilidade entra, então, para nós, então, naquele momento em que alguém compartilhou uma ideia ou uma opinião, nós possamos também dar voz e também dar atenção para aquela pessoa que está dizendo algo que talvez seja bem diferente daquilo que a gente compartilhou. E mesmo que de repente venha uma dúvida, a gente queira que aquilo que nós compartilhamos seja implantado, cabe e deve caber sempre a possibilidade de rever os nossos conceitos, a nossa ideia, a possibilidade de implantar aquilo que foi dito e não aquilo que nós compartilhamos, ou de juntar a nossa ideia com a da outra pessoa, ou de repente através da minha ideia alguém diz uma outra coisa e outra pessoa, uma terceira, compartilha uma outra ideia e a partir dali a gente pode ter outras concepções. Sou totalmente contra a questão de mudança de valores, nós temos que defender aquilo que a gente acredita, que faz parte dos valores, né, que são as nossas raízes. Mas em relação a pensamentos, ideias, opiniões, nós precisamos estar abertos, porque quando nós estamos convivendo com pessoas, é natural que haja necessidade de juntos compartilharmos em prol de um resultado melhor. Porque às vezes a nossa ideia não é, talvez naquele momento, a melhor a ser aplicada, mas a ideia do outro, ou a junção das ideias, talvez seja o mais interessante. E ele traz uma questão muito importante de como a gente pode desenvolver flexibilidade. Seja você, líder, alguém que é muito flexível ou não, e principalmente quem não é, ou não tem um nível tão grande de flexibilidade, eu gostaria que você lembrasse dessa minha orientação. Nessa abordagem, ele traz que enquanto nós estamos na convivência com outras pessoas, nós precisamos, quando o outro vai dizer algo, nós precisamos parar, ouvir, na verdade ver, né? Nós vamos parar, ver
e ouvir. Nós vamos usar as funções que o nosso corpo já foi preparado para utilizar. Porque naquele momento que nós compartilhamos a nossa ideia, nós vamos então parar de compartilhar, porque nós já fizemos a nossa parte. Alguém ou outras pessoas vão falar, aí nós temos que olhar para essa pessoa, que é uma forma de convidá-la a continuar compartilhando, mostra atenção, mostra respeito, e depois nós vamos ouvir o que ela ou elas estão nos trazendo. E a partir daí o nosso cérebro já vai refletindo, assimilando, e a partir dali a gente pode então falar, nossa, aquela ideia é melhor. Ou então, a gente pode fazer então de uma outra forma, juntando as ideias. Ou então quem tem uma opinião diferente, isso vai abrindo parâmetros para que a nossa reunião, nesse caso uma reunião, mas podem ser outras situações também, seja muito mais produtiva e com resultado muito melhor. Então uma forma de nós desenvolvermos a flexibilidade é quando nós exercitarmos a capacidade de quando alguém for falar algo, né, ou mesmo que alguém não falou, a gente vai estimular alguém a falar, e aí nós vamos parar, nós vamos ver e nós vamos ouvir. Façam esse exercício no cotidiano profissional de vocês e comecem de verdade a fazer isso também na área pessoal. Porque muitas das coisas que nós levamos para o ambiente corporativo já faz parte de nós no nosso dia a dia. E se nós desenvolvemos essa capacidade de dar atenção, de ouvir e acolher o que as pessoas nos trazem, e que talvez aquilo que foi dito nem vai ser aplicado, mas nós precisamos desenvolver essa capacidade, de desenvolver essa flexibilidade. E aí os nossos convívios vão ser cada vez melhores e os resultados maiores. Então nós nos vemos, líderes, como sempre, no próximo quadro. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO-Net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.